Desligar-se emocionalmente de alguém que marcou nossa vida é um dos maiores desafios que enfrentamos. Aqui, você encontrará lições profundas e práticas que vão te ajudar a cortar os laços emocionais que te prendem ao sofrimento, sem perder sua essência, dignidade ou capacidade de amar. Vamos ao vídeo. Lição 7. Aceite o que está além do seu controle. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, nos ensinou algo que parece simples, mas é de uma profundidade avassaladora. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa lição é a base de todo o processo de desligamento emocional. É aqui que tudo começa, e onde muitos se perdem. Quando alguém que você ama não te ama mais, quando alguém que você confia te trai, quando alguém que te prometeu o mundo decide ir embora, você precisa, antes de tudo, aceitar. Isso não está mais sob o seu controle. Você não pode forçar o outro a ficar, não pode obrigar alguém a te valorizar. E, definitivamente, não pode controlar os sentimentos alheios. O estoicismo nos convida a focar apenas no que está nas nossas mãos. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas reações. É como estar em um barco no meio da tempestade. Você não pode mudar o vento, mas pode ajustar as velas. Desligar-se emocionalmente de alguém começa com o reconhecimento de que a dor vem muitas vezes da ilusão de controle. Você sofre porque acredita que poderia ter feito algo diferente, que poderia ter impedido a pessoa de ir embora. Mas será que poderia mesmo? Marco Aurélio dizia: o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Se você continuar alimentando pensamentos de culpa, mágoa e apego, você se mantém prisioneiro de algo que já terminou. É preciso coragem para aceitar que o ciclo acabou, e é preciso sabedoria para não resistir. Cada vez que você volta a pensar em quem te deixou, você reveste a dor com mais força. Mas quando você para, respira fundo e diz a si mesmo: eu aceito o que não posso mudar, você está dando um passo gigante rumo à liberdade emocional. Não é sobre ser frio, é sobre ser consciente. Você não se desliga da pessoa, você se desliga da ideia de que ela te devia algo, de que ela tinha a obrigação de ficar, de que ela era a única que poderia te fazer feliz. A felicidade, como ensinava Marco Aurélio, vem de dentro. É construída no silêncio da mente e na clareza dos princípios. Pare de resistir. Pare de tentar controlar o que já foi. E olhe com serenidade para a única coisa que realmente está nas suas mãos: você. Essa é a primeira lição. Aceite o que está além do seu controle. E você verá o peso das emoções começar a desaparecer, como neblina ao nascer do sol. Lição 6. Desidealize a pessoa. Veja as coisas como realmente são. Marco Aurélio costumava escrever para si mesmo uma verdade que muitos evitam encarar. Se alguém peca contra você, olhe primeiro para você mesmo e veja se comete os mesmos erros. Mas há uma segunda reflexão, escondida entre suas meditações. Não idolatre, não exagere. Veja o outro como ele é, não como você o imaginou. Quando nos apegamos emocionalmente a alguém, muitas vezes não estamos nos apegando à pessoa, mas sim à imagem idealizada que criamos dela. Você enxerga apenas o lado bom, só se lembra dos momentos doces, ignora os sinais de desrespeito, as faltas de consideração, as palavras que machucaram. É como pintar um quadro e se apaixonar pela própria pintura. Você ama o que inventou, não o que está ali de verdade. E é por isso que se desligar emocionalmente é tão difícil, porque não estamos soltando alguém real. Estamos soltando um sonho, uma fantasia, uma esperança que criamos sozinhos. Marco Aurélio nos alerta: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Quantas vezes você defendeu essa pessoa, mesmo quando ela não merecia? Quantas vezes você justificou atitudes imperdoáveis, apenas para manter sua ilusão viva? Não se trata de ódio, nem de vingança, mas de lucidez. Você precisa encarar o que ignorou. Essa pessoa não era perfeita. Ela errou com você. E talvez
nunca tenha te dado aquilo que você tanto ofereceu. Você criou uma versão dela na sua mente, uma versão com mais amor, mais respeito, mais compromisso, mas essa versão era só sua, e só sua. Desligar-se emocionalmente exige um ato de coragem, brutal. Encarar a verdade sem maquiagem, olhar para a realidade nua e crua e admitir: eu me enganei, eu me iludi, eu fantasiei. E tudo bem, porque todos nós fazemos isso em algum momento da vida. É humano, mas o estoicismo não busca o conforto, busca a clareza. Marco Aurélio escreveu: se você sofre por algo externo, não é ele que o perturba, mas o seu julgamento sobre ele. Se você sofre por essa pessoa, pergunte-se: você sofre pelo que ela realmente fez ou pelo que você esperava que ela fizesse? Você sofre por quem ela é ou por quem você queria que ela fosse? Essa distinção muda tudo, porque a partir do momento em que você enxerga a verdade, a ilusão perde o brilho, a imagem desmorona, e no meio dos escombros surge o primeiro sinal de libertação. Você percebe que não perdeu um anjo. Perdeu alguém falho, como todos nós, e que talvez, só talvez, você mereça mais do que isso. Portanto, desidealize, retire o pedestal. Olhe com os olhos de Marco Aurélio, friamente, serenamente, honestamente. Essa é a segunda lição. Veja as coisas como elas são, não como você queria que fossem. Lição 5. Não alimente o apego, corte os laços que você mesmo reforça. Marco Aurélio escreveu certa vez: a alma fica tingida com a cor de seus pensamentos. Essa frase diz muito mais do que parece. Ela revela que tudo aquilo que você pensa constantemente acaba moldando quem você é. E quando falamos de desligamento emocional, essa verdade ganha um peso gigantesco. Você já parou para perceber quantas vezes revive aquela conversa? Quantas vezes lê mensagens antigas? Quantas vezes visita, mesmo que só mentalmente, o perfil daquela pessoa? Cada pensamento, cada lembrança, cada olhada nas redes sociais é como uma gota de tinta manchando o tecido da sua alma. E você mesmo está mergulhando o pano repetidamente na mesma cor. O apego, muitas vezes, não é mais sobre a pessoa, é sobre o hábito de pensar nela. Você se acostumou com a presença mental dela, e todo dia, sem perceber, você reforça esse elo invisível. Você pensa nela antes de dormir, pensa quando acorda, pensa enquanto escuta uma música, pensa até no silêncio. E Marco Aurélio nos alertaria: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Como então você espera se libertar se está alimentando esse vínculo todos os dias? Como se curar de uma ferida se insiste em tocá-la com os dedos da lembrança? Desligar-se emocionalmente exige disciplina. Uma disciplina que os estoicos valorizavam acima de tudo. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de treinar sua mente para parar de procurar por aquilo que já não existe. Cada mensagem que você relê te prende. Cada foto que você revisita te prende. Cada pensamento não controlado te prende. É preciso cortar, não aos poucos, não com hesitação, mas com firmeza. Você precisa criar um ambiente mental onde essa pessoa não tenha espaço, e esse ambiente só surge quando você para de regar a planta do apego. Se quiser que o sentimento morra, pare de alimentá-lo. Pare de observar. Pare de imaginar conversas. Pare de supor cenários. É como um vício. Quanto mais você cede, mais dependente se torna. E quanto mais resiste, mais livre se torna. Marco Aurélio dizia: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Se esse apego te enfraquece, te machuca, te consome, então ele não te serve. E você tem o dever moral de se livrar do que enfraquece sua alma. Não é crueldade, é autoproteção, é sabedoria. A mente que quer paz precisa silenciar os ruídos que ela mesma criou, e você vai perceber com o tempo que o silêncio que antes parecia insuportável é, na verdade, o começo da sua verdadeira liberdade. Essa é a terceira lição. Não alimente o apego. Corte os laços que você mesmo reforça. Lição 4. Redirecione sua atenção.
O que cresce é o que você cultiva. Marco Aurélio, em suas meditações solitárias, dizia: a felicidade está em fazer o que é natural ao homem, agir com virtude. Mas o que ele queria dizer com isso? Quando você está emocionalmente ligado a alguém que te machucou, que se foi, ou que não correspondeu, sua atenção se fixa nesse vazio. Você cultiva o buraco, regando diariamente a ausência. E então, a ausência cresce, a dor cresce, o peso cresce. Tudo isso porque você alimenta, sem perceber, a escuridão com a luz da sua consciência. O estoicismo ensina que você é o jardineiro da sua própria mente, e todo pensamento é uma semente. Se você cultiva lembranças, ressentimentos, suposições, saudade, você colhe confusão, dor e ansiedade. Mas se planta outras sementes, de virtude, de propósito, de ação, você muda o jardim. Você muda o seu mundo. Marco Aurélio também escreveu: a alma se torna o que ela contempla. O que você tem contemplado? Desligar-se emocionalmente exige que você mude o foco da sua atenção. Não se trata apenas de esquecer, mas de ocupar a mente com o que realmente importa. Ocupar com leitura, com estudo, com trabalho, com exercícios, com meditação, com crescimento pessoal, não como fuga, mas como transformação. A dor da perda é inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes uma escolha. Uma escolha de onde você deposita sua energia. Você precisa decidir todos os dias conscientemente para onde vai olhar. Vai olhar para o passado que te quebrou? Ou para o presente, que te dá a chance de se reconstruir? Os estoicos não eram insensíveis. Eles eram estratégicos. Eles sabiam que a mente precisa de direção, e se você não a direciona, ela vagueia. E quando vagueia, sempre volta ao que mais dói. Marco Aurélio enfrentava guerras, traições, pragas, mas em meio ao caos, ele encontrava paz. Como? Voltando sua mente para o que estava ao alcance, redirecionando sua atenção ao dever, à honra, ao bem, à virtude. Você pode fazer o mesmo, não é fácil, mas é necessário. Porque todo dia que você escolhe pensar em quem não pensa em você, é um dia desperdiçado, e sua vida é curta demais para desperdiçar dias com quem já partiu. Redirecione sua atenção. Não alimente o vazio, alimente a luz. A direção que você der ao seu olhar será a mesma direção para onde sua alma irá caminhar. Essa é a quarta lição. O que cresce é o que você cultiva. Escolha com sabedoria o que plantar na sua mente. Lição 3. Reforce sua identidade. Você não é o que perdeu. Marco Aurélio, imperador e pensador, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará força. Essa frase volta aqui, porque no momento em que alguém vai embora, leva com ela mais do que apenas sua presença. Leva expectativas, leva planos. E se você não estiver atento, leva partes da sua identidade. É comum, após um rompimento ou desapontamento emocional, sentir-se vazio, sentir que algo em você desapareceu. Mas o estoicismo te lembra: você não é o que perdeu, você é o que permanece. A sua essência não está nos relacionamentos, está nos princípios que você escolhe viver, está nas atitudes que você repete, está nas decisões que você toma quando ninguém está vendo. Marco Aurélio dizia que o caráter de um homem se revela pelas coisas que ele evita. E aqui, talvez, seja o momento de evitar algo essencial. Evitar definir sua existência pelo que lhe foi tirado. Você pode ter perdido alguém, mas não perdeu a capacidade de amar. Não perdeu a dignidade. Não perdeu sua capacidade de se reerguer. O estoicismo não nega o sofrimento. Ele ensina que o sofrimento pode ser o fogo que forja um novo você. A dor é inevitável, mas a crise é oportunidade, é convite para a reconstrução, para se lembrar de quem você é sem as máscaras do afeto não correspondido. Você não é a rejeição, você não é o abandono, você não é o silêncio da pessoa que se foi, você é o que sobra quando tudo isso acaba, e o que sobra é o que você escolhe fortalecer. A cada dia que passa,
você tem a chance de se reconstruir, de reforçar sua identidade baseada em virtude, em valores, em clareza. Marco Aurélio não escreveu suas meditações para os outros, escreveu para si mesmo, para lembrar-se todos os dias de quem ele era em meio à dor, ao caos, às perdas. Faça o mesmo. Escreva para você, fale com você. Relembre-se de que a sua vida não terminou com a ausência daquela pessoa. Pelo contrário, talvez agora comece, de verdade, sem dependência, sem ilusão, sem medo. A pessoa se foi, mas você ficou. E isso é tudo o que importa agora. Você ficou. Você respira. Você sente. E você tem o poder de reconstruir. Portanto, não se defina pelo que perdeu. Reforce, dia após dia, a lembrança da sua essência. Você não é o que foi tirado. Você é o que decide continuar sendo, apesar de tudo. Essa é a quinta lição. Reforce sua identidade, porque você não é o que perdeu. Você é o que permanece. Lição 2. Aceite a impermanência. Tudo o que começa, termina. Marco Aurélio repetia para si mesmo uma verdade dura, mas libertadora. Tudo o que nasce, morre. Tudo o que se transforma, desaparece. Tudo é transitório. Ele era imperador. Tinha poder, soldados, glória. Mas mesmo assim, refletia diariamente sobre a morte, a mudança, o fim de todas as coisas, porque ele sabia. A raiz de muito sofrimento está na recusa em aceitar o que é natural. E nada é mais natural do que o fim. Relações acabam. Sentimentos esfriam. Pessoas mudam. Promessas quebram. E a gente precisa aceitar isso não como tragédia, mas como parte do fluxo da vida. Você sofre porque queria que fosse eterno, porque esperava que o que começou não tivesse fim. Mas essa expectativa não é racional, é emocional, é humana, e segundo os estoicos, também é a fonte da sua angústia. O apego à permanência é o que nos acorrenta à dor, mas a aceitação da impermanência nos dá asas. Marco Aurélio dizia: observe constantemente que tudo é o resultado da mudança e acostume-se à ideia de que a natureza adora transformar tudo. Então, por que você insiste em manter vivo um laço que a própria realidade já encerrou? Por que tanta resistência ao que já se desfez? Porque você acha que, se aceitar o fim, estará invalidando o que foi bonito. Mas isso é uma ilusão. O valor do que passou não depende da sua continuidade. Depende do que significou, naquele tempo, naquele contexto, naquela versão de você. Nada precisa durar para ter sido real. Nada precisa continuar para ter valido a pena. E justamente por isso, você pode deixar ir. Aceitar a impermanência não é desistir do amor. É entender que ele, como tudo mais, tem ciclos. Você não cobra de uma flor que ela dure para sempre. Você admira enquanto ela floresce, e quando murcha você a respeita e segue. Você também deve fazer isso com seus sentimentos, com suas conexões, com suas histórias. Não arraste memórias como correntes. Solte. Abrace a mudança como parte do fluxo natural da existência. O estoicismo não nega o valor do que foi, mas ensina a soltar quando chega a hora. E a hora chegou. Marco Aurélio sabia que até ele, o imperador de Roma, seria esquecido um dia. Então quem somos nós para achar que algo em nossas vidas escapará da transitoriedade? Essa é uma das lições mais difíceis, mas também uma das mais libertadoras. Porque quando você aceita que tudo acaba, você para de resistir. E quando para de resistir, começa, enfim, a se curar. Essa é a sexta lição. Aceite a impermanência, porque tudo o que começa, um dia termina. Lição 1. Substitua a expectativa por realidade. Veja as coisas como são, não como deseja. Marco Aurélio, com sua lucidez fria e ao mesmo tempo libertadora, escreveu: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Você está preso a alguém, mas será que está preso à pessoa real ou está preso à ideia que criou dela? Quantas vezes você já voltou mentalmente ao que poderia ter sido?
Quantas vezes imaginou uma versão da história que só existia na sua cabeça? Quantas vezes distorceu a realidade para continuar acreditando que aquela pessoa era o que você queria ver? Essa é uma armadilha perigosa. Você não sofre pelo que foi, sofre pelo que esperava que fosse. E o estoicismo nos ensina: a expectativa é o veneno do presente, é o que te impede de ver as coisas como realmente são. Você esperava reciprocidade e não recebeu. Esperava comprometimento e encontrou desculpas. Esperava afeto constante e recebeu ausência. E mesmo assim, continua olhando para essa pessoa com os olhos de quem ainda espera algo. Mas Marco Aurélio nos ensinaria: não fantasie sobre o que não é. Encara o que é. Encarar o que é dói, mas liberta. É preciso olhar sem o filtro da carência, sem os óculos da ilusão, sem a maquiagem da nostalgia. Ver a pessoa como ela é, com suas ausências, falhas, incoerências, e, principalmente, ver o que você se tornou ao insistir em algo que não te fazia bem. Você talvez não esteja apegado à pessoa, mas à ideia dela. Há uma versão que só existia dentro de você. Há um personagem criado pelo desejo e não pela observação. O desligamento emocional exige esse choque de realidade. E os estoicos não temiam esse choque. Eles o buscavam, porque sabiam que só a verdade liberta. Pare de justificar atitudes injustificáveis. Pare de romantizar desprezo. Pare de proteger quem não te protegeu. Substitua as idealizações pela verdade crua. Doe por alguns dias, mas depois cure-se para sempre. Você merece ver com clareza. Você merece a leveza de não carregar um peso que nem é mais real. Você merece sair da prisão que você mesmo construiu com os tijolos da expectativa. Marco Aurélio dizia: perceba que nada é mais valioso do que viver o momento presente com sobriedade e verdade. Então pare de visitar o futuro que nunca chegou. E abandone o passado que só vive na sua fantasia. O que te faz sofrer não é a pessoa, mas o que você imaginou que ela seria. Essa é a 7ª lição. Substitua expectativa por realidade. Veja as coisas como são, não como deseja.